chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje, aqui no hashtag Fique em Casa Aprendendo, na TV Educação, canal 10.2, todo dia, muito conteúdo, top, 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 para vocês ficarem em casa estudando. Pega o caderno, pega a caneta, um copo com água, um lanchinho, uma fruta, senta confortável no sofá, que lá vem a aula de espanhol. Bem, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje da nossa rotina e o que nós fazemos quando estamos ociosos. Nesse período de pandemia, então, né, já um ano e meio aí de pandemia, muita gente em casa, é preciso criar uma rotina para que a gente não caia em depressão, não fique muito triste, não engorde demais. Nós precisamos manter uma rotina. Principalmente vocês que estão aqui no hashtag Fique em Casa Aprendendo com a gente. Vocês têm que ter uma rotina de estudo. Nós temos 3 horários que vocês podem acompanhar. Então, vocês organizam a rotina de vocês para nos acompanhar, para fazer as suas atividades e sobrar o tempo também para as suas diversões. Então, vamos ver o que a gente vai trabalhar hoje? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus hábitos? La importancia de establecer rutinas y cuidarse durante la cuarentena. Veamos qué rutinas puedes incorporar en tu día a día y un simples ejercicio. ¿Cuáles son tus hábitos? Então, quais são os seus hábitos? O que você faz no dia a dia? Por exemplo, dia de aula de espanhol, o que nós fazemos? Eu levanto cedinho, tomo aquele banho, faço uma caminhada antes do banho, né? Tomo aquele banho, um café da manhã e saio para trabalhar. Venho para cá para fazer essa aula, gravar essa aula para vocês. Quando saio daqui, segue a minha rotina do meu dia a dia. Almoço, à tarde, eu vou estudar, ou eu vou fazer compras, ou eu vou fazer algo da minha casa. À noite, eu vou para a aula de dança. Pois é, faço aula de dança. Então, para movimentar o corpo, para exercitar o corpo. E lá por volta das 10, 10h30, eu já estou pronta, preparada para dormir, para descansar, porque nós precisamos descansar. Então, vamos ver aqui. Todos nós temos uma rotina relacionada com as primeiras atividades do dia. Horário de almoçar, né, horário de comer e o tempo em que dormimos. Como falamos isso em espanhol? Todos temos uma rotina relacionada com as primeiras atividades do dia. O horário de las comidas, el tiempo que dormimos. Como hablamos de isso em espanhol? Como que nós falamos dessa rotina em espanhol? Bem, aqui eu trouxe um conhecido de vocês, tá? Homer Simpson. Quem não conhece os Simpsons, né? E ele, então, tem uma rotina maravilhosa. Olha só essa pancinha dele. Pois bem, atividades de mantenimento, tarefas domésticas, comer, arreglo personal, transporte. Então, eu tenho no gráfico aqui 3,26 horas e 72 minutos, tá? Que as pessoas gastam com as suas tarefas domésticas, com o momento das refeições, tá? Com as suas atividades físicas e usando o transporte. No seu momento digamos assim, que você está ocioso, que você está sem fazer nada, eu tenho 6 horas e 88 minutos, tá? Para esportes, vida social, descanso e saídas recreativas. Bem aqui, ó, médios, desportes, vida social, descanso, saídas recreativas. Nós estamos em plena pandemia, professora, e aí tem muita coisa daí que a gente não pode fazer. Nós não podemos estar, não podemos sair para nos divertir, né? Mas nós podemos fazer muito disso em casa. Ou então ao ar livre, de máscara, sempre com as medidas de segurança cabíveis ao momento, tá bom? Então, dormir o correto 8 horas. Eu sei que muitos jovens não fazem isso. Não dormem às 8 horas, ficam, sabe o quê? WhatsApp no celular. Treinando o dedinho para mais tarde ter um problema, tá? Porque dá um problema, tá? Que chama-se LER, né? Lesão por esforço repetitivo, de você ficar só no celular. Ficam jogando, ficam assistindo Netflix ou batendo papo até altas horas da madrugada. Então, você não dorme às 8 horas no período correto que deveria dormir. Tá? Então, por isso, você não tem um rendimento durante o dia nas suas atividades cotidianas.
Atividades produtivas, 9 horas e 60 minutos. Então, e 6 minutos. Trabalhar, estudar, hablar e soñaciones. Então, eu preciso ter essas 9 horas para fazer intercalar toda essa minha atividade, tá bom? Então, olha só o homem aqui comendo, sentado. Vocês ficam muito assim, que eu sei, não adianta mentir, ó, aqui, ó, sentado na poltrona, com o controle na mão, só passando, mas assistindo a gente aqui no hashtag Fica em Casa Aprendendo. A importância de estabelecer rutinas e cuidar-se durante a quarentena. Nós estamos desde o ano passado, de março de 2020, nesse processo. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Estamos vivendo uma situação inesperada em la que devemos permanecer em casa, por nuestra salud y la de los demás. Así que es importante dedicar tiempo a planificar como vamos a establecer una rutina y organizar la convivencia durante el tiempo que dure el confinamiento. A continuación, te contamos algunos consejos para hacerlo possível. Vamos traduzir também aqui, anotem aí. Estamos vivendo uma situação inesperada, em que devemos ficar em casa para a nossa saúde e a dos outros. Portanto, é importante gastar um tempo planejando como vamos estabelecer uma rotina e organizar a convivência durante o confinamento. Aqui eu trouxe algumas dicas para tornar isso possível. E vocês podem, se não tiver nada que vocês estão fazendo nessas dicas, vocês podem anexar as coisas que vocês já fazem para ficar nesse período de quarentena sem entrar. Muitos casos de depressão em jovens, principalmente, que estavam acostumados a estar todo o tempo em movimento nas escolas, rindo, conversando com os colegas, e hoje não podem. Então, nós podemos fazer isso de outras formas. Vamos lá. Claves para establecer una buena rutina durante la cuarentena. La rutina no tiene que pretender ser similar a la normal. Estamos en una situación excepcional, pero si tiene que cubrir las mismas necesidades, trabajar, dedicar tiempo a la familia, al ocio, a las relaciones sociales, al ejercicio físico y a la alimentación sana. Además, hay tareas nuevas derivadas de la situación que tienes que incluir en tu día a día, principalmente informar-te sobre la actualidad. Bem, a rotina não deve fingir ser semelhante à normal, mas deve cobrir as mesmas necessidades. Trabalho, convívio com a família, lazer, relacionamento social, exercício físico e alimentação saudável, tá? E alimentação saudável. Além disso, surgem novas tarefas derivadas da situação que você tem que incluir no seu dia a dia, principalmente informar-se sobre a situação atual. Então, aqui quando nós falamos, você tem que trabalhar, então nesse período de pandemia, nessa quarentena, muita gente está trabalhando o que a gente chama de home office, tá? Trabalhando de casa. Nós, professores, estamos fazendo home office em casa para que vocês tenham acesso às aulas e não fiquem sem estudar, tá? Então, dedicar tempo à família. Antes da pandemia, isso é um fato, gente, nós ficávamos muito na rua, pais na rua trabalhando, e por conta da pandemia nós estamos mais próximos da nossa família, porque estamos trabalhando de casa. Muitos podem estar trabalhando de casa, outros não, né? E tem que se precaver, tem que ter cuidado para não se contaminar com a Covid, tá? Porque mesmo com a vacinação, vocês sabem, a gente precisa ter cuidado. Al ócio. O que eu faço no meu momento que eu estou ocioso, que eu não tenho nada para fazer? Eu leio um bom livro, eu escuto uma boa música, tá? Eu não posso sair para uma academia ou não tenho dinheiro para pagar uma academia, então o que eu faço? Eu coloco uma música, eu danço em casa, eu faço atividades em casa de exercício físico. Nós temos aqui as aulas de educação física também aqui com o professor Guilherme, ó, que dá dicas ótimas para isso,
tá certo? E também você pode ir no YouTube. Quem tem internet em casa vai no YouTube, tem vários vídeos de atividades que você pode praticar em casa, tá? Mas eu particularmente gosto mais de dançar. Então boto a minha música, danço bastante, movimento o meu corpo, alivia a alma, porque dançar é bom demais, né, gente? As relações sociais. Não é porque você está confinado, né, vamos dizer assim, que você não pode ter contato com outras pessoas. Para isso tem um WhatsApp. Ah, mas eu não tenho celular. Então conversa com quem está dentro de casa, né? Você pode conversar com o vizinho, com o colega, a uma distância, né, correta, que você pode ter a garantia de não adquirir o Covid, sempre de máscara. Então, não tem como você se isolar. Sempre tem um jeitinho, tá? E uma conversa que você tem que ter sempre, que é um amigo que não nos deixa, que é Deus, converse sempre com ele, tá certo? Exercícios físicos, eu já coloquei como que nós podemos fazer, e uma alimentação saudável. Tente não comer muita besteira. Vocês jovens têm mania de sentar com um pacote de pipoca, daquela pipoquinha que eu chamo pipoca de isopor. Vocês sentem e comem aquilo o dia todo. Não, você tem que ter um horário de alimentação direitinho, comer proteína para estar forte, se hidratar bastante, porque a nossa imunidade precisa de uma alimentação saudável para nos proteger contra a Covid e qualquer outra doença, tá certo, gente? Vamos lá. Teletrabajo é o home office, tá? É o home office. Se tienes a opção de teletrabajar, intenta estabelecer um horário de trabalho e repertarlo. No es buena idea estar todo el día trabajando y a la vez atendiendo otras necesidades. Y si te es posible, instaura un lugar específico de tu casa para trabajar, alejado de cualquier tipo de distracción y así ser más produtivo ou produtiva. Se você tiver a opção de teletrabalhar, como está na tradução aqui, de ter um trabalho em casa, de estar fazendo home office, tente estabelecer um horário e respeitá-lo. Ah, mas eu não trabalho, eu só estudo. É o seu trabalho, tá? Então, o que você precisa fazer? Nós temos 3 horários de apresentação de aula aqui no hashtag Fica em Casa Aprendendo. Então, você escolhe o melhor horário para você e você tira aquela manhã, ou aquela tarde, ou aquela noite, para ficar concentrado assistindo às suas aulas. É o seu momento de trabalho. Eu sei que é muito difícil, às vezes você está na sala de casa e tem várias crianças, a casa é cheia, fica difícil de você assistir essa aula. Então, converse com a sua família, olha, nesse momento eu vou precisar utilizar a televisão para assistir a minha aula. E se concentre, sente confortável, não fique jogado de qualquer jeito no sofá, porque isso prejudica a sua coluna, tá? A sua postura. Então, sente como se você estivesse na sala de aula e eu, sua professora, na sua frente, lá precisando da sua atenção, tá bom? Então, é assim que tem que ser. Selecione o seu horário e monte o seu horário de trabalho. Não entendeu lá naquela aula e você tem um tempo disponível para ver a aula da tarde só para reforçar aquele conteúdo? Ótimo, beleza. Mas se não, para quem tem internet em casa, pode ir lá na plataforma Gonçalves Dias, que esse mesmo vídeo vai estar lá. O importante é que você precisa estar com um horário, ter uma rotina de estudo, de trabalho, tá bom? Tempo familiar. Decide cuánto tiempo vas a pasar en familia, haciendo tareas conjuntas, por ejemplo, actividades interactivas que ejerciten la mente y que desarrollen la creatividad. En definitiva, juegos que impliquen a toda la familia para fomentar la unidad. Otro modo de que combata el aburrimiento es asignarles tareas del hogar, ayudar a cocinar, a limpiar ou a ordenar la casa. Lembro de algumas alunas minhas que, tia, eu não fiz a atividade porque eu estava ajudando a minha mãe em casa. Aí chegava a reunião de pais, era interessante, que as mães diziam, não, mas essa menina não faz nada em casa, ela só vive para estudar. Então, a gente precisa ajudar nas atividades de casa, sim, porque interagir com a família é muito bom, tá?
mas não esquecendo que nós temos uma rotina de estudo, certo? Decida quanto tempo você vai passar em família, fazendo tarefas conjuntas, por exemplo. Isso aqui é bem interessante porque você pode pensar assim, quer dizer que eu tenho que passar o dia todinho, então, só com a minha família, fazendo coisas de casa? Não. Você tem um tempo para estudar e você tem um tempo para estar com a sua família, ajudando nas atividades de casa. Atividades interativas que exercitem a mente e desenvolvam a criatividade. Na minha casa, eu costumo fazer jogos, né? A minha neta é pequenininha, então a gente faz jogos educativos, nós brincamos com dama, com xadrez, e isso trabalha a nossa mente. Outra coisa que eu particularmente gosto de fazer, palavras cruzadas. Muito bom para trabalhar a nossa mente, tá? E desenvolve a nossa criatividade. Nesse período de pandemia, muita gente começou a plantar. Eu fui naquela do vício, né? De uma plantinha, hoje eu estou viciada. Meu quintal está cheio de plantinhas. Então, fazendo esse tipo de atividade, você se distrai, você consegue relaxar e passar por esse período bem mais, de uma forma mais amena. Tá? Em suma, jogos que envolvem toda a família para promover a união. Outra forma de combater o tédio é atribuir-lhes tarefas domésticas, ajudar a cozinhar, limpar ou arrumar a casa, que muitos de vocês já fazem, tá certo? Tempo de ócio. Aproveite para volver a recuperar aqueles hobbies caseiros que tenías olvidados por falta de tempo, como ver películas, ler um livro, escuchar música, escrever, pintar, lo que siempre te ha gustado, pero nunca has podido dedicar-lhe demasiado tempo. Isso aqui aconteceu muito nesse período, um resgate a essas atividades que você gosta de fazer e não tinha tempo, porque trabalhava muito, porque estava na escola, às vezes muitos de vocês estudam e trabalham, tá? Mas isso aí deu um tempinho. E vocês devem perceber que isso nos renova, tá bom? Tiempo social. Hoy en día tenemos la suerte de que la tecnología nos facilita poder estar en contacto con amigos y familia sin salir de casa, através de apps, de videoconferência ou de mensageria instantânea, como WhatsApp. Ponte um horário limitado para falar por telefone e socializar virtualmente. Gente, isso aqui é muito importante. Muitas das vezes, eu tiro por mim. A gente começa de manhã cedo, vai tomar o café, vou responder as mensagens que chegaram à noite. E você acaba passando mais tempo no café, porque você está respondendo as mensagens, aí você sai do WhatsApp, vai no Instagram, aí do Instagram você sai, vai no Facebook, e por ali você fica, quando você se espanta, a aula já terminou, você perdeu a sua aula do dia, da manhã, e aí vai que de tarde você não tem como assistir, você perdeu toda a sua manhã na internet, no WhatsApp e nas outras redes sociais. É preciso estabelecer um tempo. Outra coisa, à noite é a hora de dormir, então estabeleça um horário até uma determinada hora que você fique no celular e depois você descanse, tire o celular da sua cama, coloque distante, porque isso já é comprovado que interfere inclusive no nosso sono, tá certo? Essa história de celular em cima da cama não dá certo. Tá? Exercício físico. Como eu disse para vocês, eu gosto de dançar, faço parte de uma companhia de dança, isso é muito bom para o corpo, para a alma, para a mente. Dançar é ótimo. El sedentarismo puede ser uno de los grandes enemigos con los que combatir estos días. Buscar tablas de ejercicios, bailar, aprovechar los recursos que tengas en casa y realizarlo en familia puede ayudar a crear un bueno hábito. Esta situación pasará, pero mientras debemos aportar nuestro grano de arena quedándonos en casa y llevando la cuarentena de la mejor manera posible, incluyendo todos los consejos mencionados anteriormente en tu día a día. Es una buena oportunidad para ser solidarios con la sociedad, para conocerse mejor uno mismo, dedicarse tiempo y hacer lo mismo con las personas que conviven contigo. Estás ajudando a muitas pessoas. Quédate em casa, fique em casa, tá, gente? E fique em casa com a gente aqui aprendendo, tá certo? Então, beijos, hasta luego, até a próxima aula.